Olá, pessoal, eu sou a Nayara Milhomens, professora de Direito de Família e Direito Civil no IGD, e hoje nós iniciamos mais um podcast no primeiro Congresso de Direito das Famílias do Estado de Goiás, e com a presença extremamente ilustre do Dr. Rodrigo da Cunha. O doutor é presidente do IBDFAM. Doutor, muito obrigada por vir separar um tempinho para conversar com a gente. Boa noite primeiro, né? Boa noite, Nayara. Doutor, dificilmente quem é da área da família não sabe quem é o senhor, não sabe do que se trata o IBDFAM, mas fala um pouquinho para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, o que é o IBDFAM, a importância dele, qual a atuação dele, quais as modificações no direito que o IBDFAM ele interferiu, ele vem contribuindo nesse ponto. O IBDFAM é uma instituição político-científica sem fins lucrativos que nasceu em 1997 em Belo Horizonte, por isso a sede nacional continua sendo lá, mas estamos em todo o país, né, aqui em Goiás, inclusive, em várias cidades, e o objetivo do IBDFAM é transformar, pensar, trazer um novo pensamento para o direito de família, né? Quando nós fundamos o IBDFAM, eu sentia muita falta de pertencer a uma instituição, porque quando nós nos unimos, né, as pessoas se unem, tem uma força maior, e nós conseguimos muitas coisas de transformar. É uma instituição político-científica, sem fins lucrativos, e o objetivo é transformar o pensamento. Um pouco talvez de ilusão, eu acho que nós estamos fazendo uma revolução no pensamento pela via do direito de família. Eu acho que isso hoje é a verdadeira política né, no Brasil, é fazer essa mudança de pensamento, nessa transformação do pensamento, né? E quais mudanças o senhor vê do direito de família lá no início do IBDFAM para hoje? Quais transformações houveram? A mudança mais significativa que permeia todo o direito de família hoje é que nós conseguimos trazer para o centro da cena jurídica o afeto como valor jurídico. E aí o afeto tornou-se também um princípio jurídico norteador. E ele permeia e perpassa todo o direito de família, não só direito de família, mas direito das sucessões. Então, a partir daí, nós começamos a pensar outras formas e consequentemente, criamos vários institutos, por exemplo, a socioafetividade, né? Criamos um novo vocabulário jurídico. O direito de família tem um novo vocabulário jurídico, porque as palavras elas vão ressignificando os conceitos, né? Por exemplo, união homossexual, união homoafetiva, muito melhor, né? Nós vamos falar de não direito à visita de um pai, direito à convivência. Um pai não é visitante, ele é convivente do seu filho, né? É curatela e não interdição, e por aí vai. Pátrio poder, e, ao invés de concubinato, família simultânea, porque as palavras têm força e poder, né? Elas têm um significado e um significante. Aliás, significante é um conceito psicanalítico que a gente traz para dentro do direito para entender melhor esse funcionamento do direito. Mas o IBDFAM tem uma ação política. Nós mudamos a Constituição do Brasil em 2010, simplificando o sistema de divórcio do Brasil, né? A partir de 3 eixos básicos, não é mais necessário tempo para se divorciar, não é mais necessário discutir culpa. A culpa foi sepultada ali, substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, e também acabamos com o inútil Instituto da Separação Judicial. Então, esse é só um exemplo, mas tem muitas outras coisas. Mais recentemente, por exemplo, acabamos com a incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia, né? Isso foi obra e graça do IBDFAM, e várias outras coisas. Mas o importante é que todos nós podemos pertencer a essa comunidade, né? Quem estiver nos ouvindo, e se não for ainda do IBDFAM, venha se juntar a nós. E atualmente no anteprojeto de mudança do Código Civil, qual foi a atuação do IBDFAM nele? 80% das pessoas que compuseram a Comissão de Direito de Família eram do IBDFAM.
né, o próprio coordenador-geral, Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias, Mário Delgado, Gisele Deironaca e várias pessoas. Então, foi aquele pensamento do IBDFAN. Claro que a gente não conseguiu implementar tudo, porque democracia, o exercício da democracia é esse jogo de forças, né, do sim e do não, mas conseguimos colocar muitas coisas interessantes. E eu estava conversando esses dias com Maria Berenice, que não ficava um pouco chateada por não ter conseguido implantar tudo, mas todas aquelas ideias, mas se o Código Civil for aprovado, terá valido por uma única coisa, que é a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade. Porque isso é sensacional, já existe em outros países, né? Imagina a investigação de paternidade durar 10 anos, a mulher ter que provar, o homem que tem que provar que ele não é pai, né? Isso é revolucionário. Então, e isso é pensar no bem da comunidade, da cidadania, né? Isso é a política, né? A cidadania, pensar, nós podemos usar o direito de família como instrumento de transformação social, né? E fazendo um gancho no que o senhor falou sobre conceitos da psicanálise, aplicar. O direito de família, ele é interdisciplinar, né? Ele é multidisciplinar, não tem como o direito de família ficar aqui restrito a ele. Nós vamos em várias outras ciências, outras áreas, e especificamente sobre a psicanálise. Onde ela seria aplicada aqui no direito de família? Tem uma relação de um instituto para o outro? O direito de família sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, né? Eu destaco na história, na economia, na sociologia, mas na psicanálise, que é muito particular, uma coisa muito particular minha, que eu trouxe isso. E o que significa isso? Primeiro, o que é a psicanálise? O que isso tem a ver com o direito, né? Porque o direito fala de objetividade e a psicanálise fala de subjetividade. Como é que isso se encontra? Na verdade, é a compreensão de que o sujeito de direito é um sujeito de desejo. Então, esse sujeito desejante é que faz toda a trama jurídica e judicial. Então, entender alguns conceitos de psicanálise é da maior importância, como, por exemplo, desejo inconsciente, sexualidade, desamparo, né? Isso mas a psicanálise interessa para o direito como um sistema de pensamento. Nós temos a psicanálise como clínica, né, que não é o nosso caso, quer dizer, pode até ser o meu, vou lá para o divã do analista olhar a minha loucura, porque para a gente ver a loucura do outro, primeiro a gente tem que ver a da gente, né, Nayara? Então, mas para o direito, né, aplicar o direito, isso não é só uma coisa teórica, interessa a psicanálise como um sistema de pensamento que considera o sujeito inconsciente, porque é o sujeito inconsciente que habita em nós, que está em nós, ele determina muitos fatos, né? Então, compreender isso é revolucionário, é isso que, e mais do que isso, a psicanálise ajudou também a despatologizar categorias, por exemplo, as uniões homoafetivas, as uniões, né, os transexuais, enfim, todas essas categorias lá do LGBTQIA+, né, tudo isso só foi possível porque a psicanálise ajudou a despatologizar, e aí ela encontra com o direito na busca dos direitos dessas pessoas. Então, tem muitos encontros, né? Eu, por exemplo, não consigo pensar o direito sem a ajuda da psicanálise. Por isso que eu falo que o meu escritório é a clínica do direito, né? Nós, profissionais do direito, como sacerdotes e psicanalistas, somos profissionais da escuta. Nós temos que aprender a ter uma escuta amorosa, de preferência. E principalmente no direito de família, né, doutor? Requer uma sensibilidade a mais do profissional que atua nessa área. Nós temos que ter essa escuta, esse olhar, né? Porque o direito de família é para os fortes, né? Porque dá muito trabalho. Mas olha, a gente se apaixona, né? E vale a pena demais, né? Tanto é que nós estamos aqui nessa conversa que para mim, apaixonante, né? A gente poderia ficar horas conversando, porque tem pano para manga no direito de família, né, Nayara? E antes da gente começar, o doutor falou que eu podia perguntar o que eu quisesse. Até falei que eu precisava de mais horas de podcast, então. Perguntando, então, o que eu quisesse, por que o senhor escolheu o direito de família? Ou o direito de família escolheu o senhor? Porque nem sempre a gente escolhe, é escolhido e se apaixona, né? Por que o direito de família? A pergunta é boa. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Quando eu vou mais atrás ainda, eu escolhi fazer direito, quando eu fui fazer direito lá em Belo Horizonte, acabei fazendo direito na UFMG,
moro em Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas, mas vivo em Belo Horizonte desde então, quando eu fui para a faculdade. Eu fiquei na dúvida entre educação física, psicologia e direito. Eu adoro esporte e acabei fazendo direito por uma questão prática, e aí eu acabei juntando direito com psicologia e pensei, onde é que eu vou aplicar a psicologia, ou melhor, psicanálise, né? Porque a psicanálise, como esse sistema de pensamento, que depois eu fui estudar e entender, onde é que eu posso aplicar isso? E aí pensei no direito penal, né? Sempre pensei, o que motiva um sujeito a praticar um crime, né? Quais são essas razões, qual é essa pulsão de morte ou pulsão de vida do sujeito que leva alguém a praticar um crime. Mas depois eu fui recuando e fui falar, olha, vamos aplicar melhor a psicanálise no direito de família. E aí eu comecei a estudar direito de família, mas pensava, bom, direito de família não é só objetividade, né? E fui desenvolvendo, aí fiz mestrado, doutorado, sempre com a interdisciplinaridade, né? Então, o direito de família é um campo da sensibilidade, é um campo até do feminino, né? Acho que é um campo do feminino, tanto que a maior parte das pessoas que trabalham com direito de família são mulheres. Não que os homens não tenham em si ou consigo esse campo do feminino, assim como mulheres têm um campo do masculino, né? Isso é o que nos compõe, mas é um campo da sensibilidade. E culturalmente a gente pensa o campo da sensibilidade como o campo do feminino, né? E eu sempre gostei disso e sempre me intrigou muito, né, para saber o que tem por detrás, né? Por que alguém casa, por que alguém separa, por que alguém deixa de pagar pensão alimentícia, né? Sempre quis saber disso, o que tem por detrás disso. E a psicanálise veio, né, me contando, ajudando a traduzir isso, e na prática, no dia a dia, né, eu advogo há 40 anos, então já escutei muitas histórias e cada história ainda me surpreende. Eu adoro atender cliente, porque cada cliente traz uma história, né? Tem hora que eu até desconfio que a gente gosta dessa coisa da história, da fofoca, né? Igual jornalista. Para ser jurista tem que gostar da fofoca, que a gente gosta de ouvir. A vida da pessoa, né? O direito de família reflete a vida. E sempre pensei assim, e porque o nosso trabalho é também um trabalho de ajuda, né? Eu digo, olha, eu tenho muito prazer não em divorciar alguém, um casal, mas em ajudar as pessoas a atravessar aquele momento difícil. E isso é muito gratificante. Isso vale tanto quanto honorários, né? Claro que nós temos que aprender a cobrar, porque quem vive da advocacia vive de honorários, né? Nós temos que aprender a conciliar mercado com a nossa profissão, né? Conciliar eticamente, né? Mas eu gosto muito disso e fui aprendendo, né? E a gente aprende a cada dia, né? Com os clientes, cada um, quando a gente acha que sabe tudo, vem um caso totalmente diferente, né? E além de sensibilidade, que é o que nós estamos falando, que é necessário na atuação do direito de família, o que mais se espera de um profissional, um bom profissional familiarista, além de sensibilidade? Nós temos que, para além da sensibilidade, porque não basta ter a sensibilidade, nós temos que aprender a colocar limites. Por exemplo, atender cliente é uma arte, é uma técnica, né? Eu desenvolvi uma técnica lá na minha clínica do direito, né? A consulta dura 1 hora. Né? Você tem que aprender a colocar limites, aprender a colocar aquela relação, torná-la profissional, né? Porque nós podemos gostar dos clientes, às vezes pode até a relação transformar, mas nós não somos amigos, nós somos profissionais. E isso a gente tem que ter essa escuta. Eu falo que tem uma escuta amorosa, né? Assim, não é qualquer escuta, mas com isso aprender a colocar limites, mas também estudar, né? Porque nós precisamos de uma técnica, né? Porque o grande desafio, e eu acho que isso é o que mais me instiga no direito, é saber assim, que às vezes a gente encontra ou desencontra com o justo e o legal. Na nossa profissão, muitas vezes o justo não coincide com o legal. Então, nosso desafio é ir sempre atrás daquilo que é justo, ainda que não tenha uma lei específica sobre aquilo. Mas o que não tem a gente inventa teses, né? Quantas teses eu já pude inventar a partir dos casos concretos. E aí, isso é muito instigante, isso é muito gratificante, né? E para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, para aqueles que estão escolhendo a advocacia familiarista agora, estão no início, quais são as tendências
nessa advocacia familiarista? Quais são as novas áreas, as inovações pelas quais alguns podem optar por segui-las? Porque nós temos que conciliar a advocacia com o mercado. E quem não entender algumas coisas estará fora do mercado. Por exemplo, a advocacia está cada vez mais preventiva. Aquilo que nos foi dado na faculdade, que ganha dinheiro, é o advogado que briga, né, que sabe brigar bem. Às vezes eu vou numa audiência, o cliente fala assim, mas você não falou nada, você não bateu a mão na mesa porque outro advogado bateu. Mas é exatamente o contrário. Defender o interesse do cliente não é brigar desse jeito como ensinam ou como as pessoas acham que é. Não, né? Somos inimigos. Não somos inimigos. Em polos distintos, sim, né? sim, essa briga. Então, entender isso é muito importante e que a advocacia está cada vez mais extrajudicial. Primeiro que o judiciário está caótico, né? Não dá resposta. Tanto é que tem surgido muito. Agora tem um nome, sempre fizemos isso, mas agora tem um nome que é planejamento sucessório, né? Que são os testamentos, pactos, enfim. Tem sido cada vez mais extrajudicial, a advocacia está cada vez mais extrajudicial e também preventiva. Muitos casais por isso que é importante que a gente cobre pela consulta, porque às vezes o trabalho ficará apenas uma consulta, não é da tradição da advocacia cobrar pela consulta. Isso é um erro, é um equívoco, nem que seja um valor simbólico. Se não tem, você pode dizer, não, então desconta depois nos honorários. Imagina por que uma pessoa vai até você, que nunca te viu, e vai tomar 1 hora do seu tempo, né? Ou seja, nós temos que aprender a dar valor nisso. E quem tem que aprender somos nós. Né? Do tempo e do conhecimento. Do tempo e do conhecimento. E estudar sempre, né? Porque a vida é muito dinâmica. Hoje, por exemplo, o que está escrito no Código Civil, a maioria das coisas está inadequada. Por quê? Embora o Código Civil seja de 2002, e mesmo com a reforma ainda vai ter muitos equívocos, ele é mais ou menos uma reprodução de 1916, que é do século passado, que traduz regras, que coloca regras para uma família patriarcal, quando as pessoas não se separavam. Né? Então, hoje nós vamos fazer um planejamento sucessório, um pacto matrinupcial, um testamento. Nós estamos lidando com regras completamente diferentes, porque é o segundo casamento, terceiro casamento. Então, aquilo que está escrito ali não era para as pessoas que se separavam. Então, por isso, muito inadequado. Mas aí também nós temos que ser, nós advogados, inventivos e criativos. Né? O que não tem, a gente inventa. Ótimo, doutor. Muito obrigada por compartilhar. É uma honra muito grande para nós do IGD ter o senhor aqui e compartilhar um pouco do conhecimento, que a gente sabe que tem muita coisa para falar, mas nosso tempo é reduzido. E se o senhor quiser concluir a fala, como que as pessoas que estão nos acompanhando encontram o senhor nas redes sociais, o IBDFAM, quem quiser acompanhar mais o IBDFAM, onde que a gente acha? Tá. Bom, primeiro podem conversar comigo pelo meu Instagram, que é Rodrigo da Cunha Pereira, mas fica desde já o convite para vir se inscrever no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e aqueles que não quiserem se inscrever por algum motivo, mas eu digo que vale a pena, nós vamos, podem me mandar uma mensagem para se cadastrar para receber gratuitamente o boletim do IBDFAM, ou seja, entrar nesse universo do direito de família, porque se alguém pensa em trabalhar com direito de família, primeiro precisa entrar nessa comunidade, né, nesse universo do direito de família, que é muito rico, encontrar os seus pares, né, do Brasil todo. Isso é uma riqueza. E o que eu posso garantir é que é muito prazeroso também. Né? Ótimo, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, professora Nayara. Espero que as pessoas gostam, mas a gente pode continuar essa conversa depois aí pelas redes sociais. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Até mais.